Acabaram as eleições nos Estados Unidos. E agora? Donald Trump venceu. O que muda para o turismo? Como fica o cenário mundial do turismo? Tá pensando em viajar para os Estados Unidos ou para qualquer outro país do mundo? Fica até o final que eu vou dar 5 dicas para você economizar e viajar mais barato e melhor, mesmo com o cenário do jeito que tá, beleza? Pega aquela pipoca, já senta, relaxa e assista o vídeo até o final. Bora! Fala galera, tudo na paz com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Carlos Eduardo e se você chegou aqui e ainda não é inscrito, dá aquela moral por favor, vamos fortalecer o canal, se inscreve, dá aquele like na confiança e se você ainda não confia, não tem problema, assiste até o final, se você gostar, aí você dá aquele like e compartilha com as pessoas que também gostam desse tipo de conteúdo. Bora para a primeira dica, hein? Primeira, como que fica o dólar? Com a vitória do Donald Trump, ele sobe, ele desce, Selic subiu aqui no Brasil. Vamos lá, eu não sou economista, então por isso aqui não é uma recomendação de investimento, mas eu tenho que falar para vocês o que eu faço. O que eu faço, e eu aprendi isso lá em 2016, de uma forma bem ruim, mas vocês não vão ter que passar por isso, porque eu vou dar uma dica para vocês aqui que é infalível. Parece boba, mas eu vou provar para vocês na prática que não é. Compre em dólar mensalmente, pessoal. Ah, mas eu não sei para onde eu vou viajar. Eu não sei se para onde eu vou viajar aceita dólar. Qual país eu vou? Não tem problema. Compra dólar mensalmente. Nem que você compre 50 dólares por mês. Mas eu vou falar para vocês que isso vale muito a pena. E eu vou mostrar para vocês aqui na prática. Se liga só. Dá uma olhada nessa tela aqui. O dólar está desde 2012, eu tenho um gráfico aqui, desde 2012 até agora, né? Você pode ver aqui que ele está variando, ou seja, é ao vivo. Então, hoje ele está em 5,75, tá bom? Mas eu quero mostrar para vocês o seguinte, tá vendo toda essa variação do dólar aqui desde 2012? É essa média que a gente tem que pegar para poder diminuir, minimizar os nossos gastos. Eu vou falar uma coisa para vocês aqui. A primeira viagem internacional que eu fiz foi para a Argentina. Lá a gente não utiliza o dólar, claro, como moeda principal. A gente consegue pegar o próprio real, na época principalmente, pegar o próprio real e trocar por peso argentino. Mas se você tem um dólar guardado e leva para a Argentina, a sua cotação em peso fica maior. Mas a próxima viagem, aquela viagem que realmente eu gastei dólar mesmo, eu fiz em janeiro de 2016. Dá uma olhada aqui. Janeiro de 2016, vou colocar aqui para vocês verem, olha lá, ó, aqui, janeiro de 2016, o dólar, ele estava variando entre 3,99, 4,1, R$4. Quando eu fiz essa viagem para os Estados Unidos, eu comprei dólar a R$4, certo? Beleza, sem problema até aí. Porém, eu havia feito uma viagem para a África do Sul em 2015, um ano antes. Dá uma olhada aqui, ó, no gráfico. Nos mesmos janeiro de 2015. Olha o valor do dólar, 2,80. E sabe o que eu aprendi com isso? Eu fiz a minha primeira viagem internacional em 2015, janeiro de 2015, que eu utilizei dólar realmente, que foi para a África do Sul. Lá, o dólar não é a moeda oficial, lá é o rand africano. Mas eu quero que vocês entendam uma coisa. Dá uma olhada aqui no gráfico. Olha lá, ó. O gráfico mostra que em janeiro de 2015, que foi quando eu viajei para a África do Sul, o dólar estava em torno de 2,70. Vamos pôr uma média aí, né? Abriu com 2,68, fechou com 2,83. Vamos colocar uma média aí de 2,70. Vamos lá. Quando eu comprei o dólar a esse valor, eu achava que o dólar já estava caro. Fui, fiz a viagem, fiquei 15 dias na África do Sul, passei bastante lá. Quando eu voltei ao Brasil, eu pensei, caramba, o dólar 2 e pouco, o que eu vou fazer? Como eu já pretendia fazer outras viagens, eu vou esperar esse dólar baixar e quando ele baixar eu vou comprar, porque aí eu já guardo. Eu pensava assim. O que aconteceu com o dólar? Dá uma olhadinha aqui no gráfico. Em janeiro de 2016, que foi quando eu fui viajar novamente, dessa vez para os Estados Unidos, o dólar estava R$4. Pois é. Primeira regra que você aprende na dor. Não espere baixar mais do que já tá, porque ele pode não baixar, ao contrário, ele pode subir muito. Nesse caso aqui, ele dobrou o valor. Ele dobrou o valor literalmente. E o que eu fiz? Não fui viajar? Não, nada a ver, irmão. Não, né? Eu tinha que viajar. Tava tudo comprado, eu tinha que viajar. Comprei o dólar a R$4. Mas aí eu aprendi.
Eu aprendi da pior forma possível, por isso que eu vou trazer essa dica para vocês aqui. Quando eu voltei dessa viagem em 2016, eu fixei uma ideia na minha cabeça. Eu vou comprar dólar todo mês. Nem que seja 50 dólares, 100 dólares, 15 dólares, 20 dólares. Eu vou comprar dólar todo mês, porque eu preciso pegar essa média de dólar. Como eu não sei quando que o dólar vai chegar na sua baixa máxima, e eu também não sei quando que ele vai chegar na sua alta máxima, e eu gosto muito de viajar, todo ano eu faço uma viagem internacional, eu preciso ter dólar. Eu vou deixar chegar perto da viagem? Beleza, posso dar a sorte de quando chegar perto da viagem o dólar baixar? Posso. Mas eu também posso dar o azar, igual eu dei aqui, que viajei com dólar 2,80 e esperei para comprar mais barato, quando chegou no momento de viajar ele estava R$4. Não dá, né? Então eu vou comprar dólar todo mês. Dá uma olhadinha aqui no gráfico. A minha próxima viagem foi aqui, ó. Setembro de 2019. Dá uma olhada na cotação do dólar. R$4. Ele abriu com 4,15, fechou com R$4, mas vamos colocar uma média aí de 4,5, 4,8. Olha aqui para mim. Carlos, então você poderia ter comprado o dólar só no momento de viajar, um mês antes, porque estava o mesmo valor de 2016. Tudo bem, vendo esse valor, concordo com você. Só que eu não tenho bola de cristal. Ninguém tem bola de cristal. Do mesmo jeito que está esse valor, ele poderia estar mais alto ou até mais baixo. Mas repare numa coisa. Bora voltar pro gráfico, porque aqui é tudo na prática, meu querido. Dá uma olhada o que aconteceu aqui, ó. De janeiro de 2016, que foi quando eu fiz a primeira viagem. Olha isso aqui, ó. Vou subir o mouse. Olha a quantidade de vezes que ele oscilou. Olha a quantidade de vezes. Olha o tempo que ele ficou em R$3, 3 e pouquinho, até ele subir muito aqui em janeiro de 2019 para R$4. Só que eu peguei essa média. Deu para entender? Pegou a visão? Eu peguei essa média de 2016 até 2019. Então eu comprei o dólar a 13,20, 13,25, 13,22, 3,10, 3,30, 3,18, até chegar no momento que eu fui viajar aqui em setembro de 2019. Então, vou mostrar uma coisa para vocês. A minha média foi R$4 o dólar? Eu levei dólar para os Estados Unidos ao preço de R$4 e fui comprar uma camisa lá de 10 dólares e ela saiu para mim por R$40 mais taxas? Não. Não foi. Olha só o que aconteceu. Essa média, depois eu fiz o cálculo e eu peguei o dólar aproximadamente, levando com a média que eu fiz, em torno de 3,20, 3,40. Então, pessoal, eu não viajei com dólar R$4 na prática. Entende? O dólar estava R$4 quando eu fui viajar em setembro de 2019. Só que como eu compro dólar todo mês, desde 2016 para essa viagem de 2019, o que aconteceu? A minha média ficou em torno de 3,50, 3,45. Vamos finalizar aqui, vamos arredondar para 3,50. Então você concorda que esse dólar que eu levei para os Estados Unidos, numa peça lá de roupa de 10 dólares, eu não estaria pagando R$40 e sim 35? Ah, é uma diferença pouca, mas se você gasta lá, por exemplo, R$1.000, aliás, $1.000, você estará pagando R$4.000 mais taxas ou R$3.500 mais taxas? Isso faz uma diferença no final, pessoal, vocês não têm ideia. Tudo é dólar, passagem aérea é dólar, hotel é dólar, carro é dólar, encher o tanque, gasolina, tudo em dólar, pedágio em dólar. Então, quanto mais você economizar, melhor. Eu acho que essa primeira dica aí já valeu o like, hein? Já dá aquele like maroto, já se inscreve no canal e já compartilha com aquela pessoa que você sabe que vai viajar, hein? Porque olha essa dica, e essa é só a primeira, ainda faltam 4. E aí, pessoal, vamos lá. 2019, tô me estendendo um pouquinho nessa primeira dica, porque ela é muito importante realmente. Eu poderia ter deixado ela pro final, mas eu não vou deixar pro final, porque eu já sei que a curiosidade de vocês é sobre o dólar. Vamos lá pro gráfico de novo? A última viagem que eu fui para os Estados Unidos foi em setembro de 2019, como eu havia falado para vocês, com dólar a R$4. Depois, eu voltei aos Estados Unidos em setembro do ano passado, setembro de 2023. Olha só, o dólar a R$5. O que isso significa? Se eu tivesse comprado o dólar
um mês, 2 meses antes de eu ir viajar, eu estaria pagando R$ 5 o dólar. Mas dá uma olhadinha aqui no gráfico novamente. De 2019, olha o quanto que ele variou. Mesma coisa, variou pouco, variou menos do que aqui, mas variou. E eu comprando o dólar todo mês, o que aconteceu? Quando eu cheguei aqui em setembro de 2023, o dólar para mim não saiu por R$ 5 na média. O dólar para mim saiu em torno de 4,70. Olha só. 30 centavos é pouco, mas faz uma diferença, vocês não têm ideia. E aí eu fui viajar com o dólar a 4,70. Mesmo no momento da minha viagem, o dólar 5, 5,5, 5,10, 5, eu estava viajando com um valor fixo, médio, de 4,70. Deu para entender a importância dessa primeira dica? Então, ó, não esqueça disso, hein? Segunda dica, pessoal, minimizar os gastos. Tá, Carlos Eduardo, você descobriu a roda então. Claro que eu tenho que economizar, né? Gente, minimizar gastos é diferente de simplesmente economizar. Porque tem aquela economia burra. Tomem cuidado com a economia burra. Sabe aquela cotação que você tem lá 3 hotéis para você escolher? Um hotel custa R$ 1.000, o outro hotel custa 900, o outro hotel custa 700. Um é no centro, o outro é na periferia e o outro é no centro histórico. Não, eu só vejo valor, eu só vejo preço. Eu vou pegar o de 700. Aí esse de 700, ele fica longe dos pontos turísticos, ou seja, você vai ter que pegar um transporte, pagar por um transporte ou alugar um carro. Ele fica numa zona que não é muito segura, então olha só o risco que você pode correr. Há uma grande diferença entre valor e preço. Existem preços altos? Existe um valor alto? Também existe. Qual a diferença dos dois? É que se o valor é alto, ele te agrega muito. Quando eu falo para vocês minimizarem, é o seguinte: faz um roteiro. O que eu quero conhecer em Miami? Por onde que eu quero passar em Miami? Depois, quando eu for a Orlando, são 3 horas e meia, 4 horas de carro. Faz um roteiro de onde você quer passar, ou você quer ir direto, quer pegar a estrada e já quer sair lá em Orlando. Você vai minimizar esses gastos. Dá uma olhada também em hotel e Airbnb, vê qual que tá valendo mais a pena. Eu tava lendo que a partir de 15 dias de estadia vale mais a pena Airbnb. Mas eu acho que você não tem que se apegar na quantidade de dias. Você tem que ver, você tá indo sozinho, casal, grupo de amigos, e aí ver o que fica melhor para vocês. Então você consegue minimizar os gastos. Viajando em casal, em grupo, você consegue dividir a gasolina, dividir a comida. Por exemplo, uma outra forma de minimizar o gasto, você vai fechar o seu voo. Eu entendo perfeitamente que tem pessoas que preferem voos diretos, querem chegar logo. Mas às vezes a diferença de valor é tão grande se você fizer uma escala, e às vezes até 2, que compensa. A única diferença é que você vai demorar umas 2, 3 horas a mais, 4 horas para chegar, mas você faz um valor mais acessível para você. Exemplo, você vai pegar um voo São Paulo-Miami. Esse voo direto pela Latam, pela American Airlines, ele está custando por volta de R$ 6.000. Voo direto. Esse mesmo voo com escala na Colômbia, por exemplo, está me custando R$ 4.500. Uma escala de 2 horas, 3 horas na Colômbia. Eu prefiro pagar menos e fazer uma escala. Não tem problema algum. Eu vou chegar no mesmo local, no mesmo destino, um pouco depois, mas eu vou chegar. E esse valor que eu economizei, eu posso comprar dólar, eu posso pagar o aluguel do carro, eu posso pagar uma diária do hotel. Então, isso que eu falo para vocês que é minimizar o gasto. Tomem muito cuidado com preço e valor. Tomei muito cuidado com aquela, nossa, R$ 500, eu vi no outro lugar, estava 1.000. Procurem entender por que tem essa diferença de preço. Façam um roteiro, se programem, que eu tenho certeza que a sua viagem vai ficar top. A few moments later. E o nosso top 3 aqui, a nossa dica número 3, tá esquentando, hein? Gente, planejamento. Planejem desde o início da sua viagem. Coloque no papel para onde eu vou. Coloca lá o nome: Canadá, Estados Unidos, México, Egito, Dubai. Para onde eu vou? Coloca lá no papel. Primeira coisa. Segunda coisa: quantos dias eu vou ficar lá? Quantos dias eu pretendo ficar nesse destino? Já anota lá também quantos dias. Já sabe quantos dias? Que dia eu vou viajar?
Qual a minha data de embarque? Que dia eu chegarei naquele destino? Vou chegar no dia 10? Chegarei no dia 10? O que eu faço agora? Procuro o voo. Vamos lá, vamos olhar o voo que sai no dia 10 ou que chega no meu destino no dia 10 de determinado mês. E esse voo me custa X. Eu tenho disponibilidade dia 9 e dia 11? Tenho. Um dia antes, um dia depois? Vamos ver quanto é que está esse voo. Um dia antes, um dia depois. Às vezes, um dia de diferença, esse voo está mais barato e você consegue comprar esse voo mais barato se planejando. Cheguei no destino, ó, olha, vamos lá, hein? Esse planejamento, já estou dando vários subtítulos aqui. Você decidiu para onde você vai, você decidiu quantos dias você vai ficar e você decidiu qual dia você vai chegar lá. E você também já sabe se você tem disponibilidade de chegar um dia antes ou chegar um dia depois. E aí você vai procurar o voo. Encontrei o voo. Ótimo, beleza, já encontrei o voo. Ida e volta. A minha volta eu também já sei, lembra? Você pesquisou e você se programou para ficar 15 dias, tendo, claro, aquela disponibilidade de um dia depois, um dia antes. E você vai ver um dia depois, um dia antes, qual que é o valor mais barato, qual que é o valor mais em conta daquele voo. Resolvi voo, resolvi data. O que eu vou fazer agora? Hotel. Como vai ser a minha hospedagem? Hotel, Airbnb, hostel. O que eu vou fazer? Eu preciso decidir isso. Já decidi com relação ao hotel. Qual o valor que eu vou pagar? Eu quero um hotel mais próximo do centro? Eu quero um hotel mais próximo de ponto turístico? Eu quero um hotel próximo de metrô, de trem, de rodoviária? Depende de onde eu vou. Então, planejamento é a chave do negócio. E por último, o que eu quero conhecer lá? Por exemplo, eu vou para o Egito. Eu quero conhecer as pirâmides, eu quero conhecer a Esfinge, eu quero conhecer o museu, eu quero conhecer outras regiões como Saqqara, eu quero conhecer o Vale dos Reis. Enfim, o que eu faço? Eu traço um roteiro do ponto ali do meu hotel, qual que eu vou fazer primeiro, quais são os roteiros que eu vou fazer naquele mesmo dia, porque eu economizo tempo, dinheiro e também os meus pés. Porque você anda, gente, dependendo da viagem de 15 a 20 km, eu não estou falando nem de Orlando, eu não estou falando nem de parques, que aí você pode andar até 30 km por dia. Planejamento é o essencial. 2000 anos depois. E a nossa quarta dica, países alternativos. Eu estou planejando fazer uma viagem para o México. Quero conhecer Cancún, Tulum, Praia del Carmen, Ilhas Mujeres, quero fazer um mergulho em Cozumel. Beleza, já fiz toda aquela programação, já fiz todo aquele planejamento, ótimo. Só que eu tô vendo que é o seguinte, naquele período que eu posso viajar, porque eu tenho que falar para todos aqui, né, pessoal? Tem gente que tem a disponibilidade, tem gente que não tem. Tem gente que consegue se planejar por um tempo mais longo, outras pessoas não. Principalmente pessoas que trabalham com CLT, você consegue planejar suas férias um ano antes, mas tem empresa que não deixa. Tem empresa que chega 3 meses antes e fala, ó, você estará de férias tal mês. E 3 meses é um pouco tempo pra gente se programar. Países alternativos. Se não der pra viajar pro México, eu vou ficar em casa nas minhas férias? No, God! No, God, please, no! Tenha sempre um plano B. Eu não vou conseguir ir pro México? Tá, eu quero ir pra Punta Cana então. Mar, sol, Isla Saona, que é maravilhoso. Tudo bem, não vou conseguir viajar ali para aquela parte da América do Norte, Caribe. Tenha um plano C. Nossa, mas é muita coisa para programar. Sim, eu sei. Mas tenha sempre planos. Regiões alternativas que são mais baratas, até do que aquela que você ia viajar, e que se adequa ao tempo que você tem. Vou dar um exemplo para vocês. Eu programei uma viagem para a Europa, e eu ia começar essa viagem eu ia fazer assim, ó, Portugal. De Portugal eu ia para França, da França para Itália, da Itália para Grécia, da Grécia eu ia para Dubai e de Dubai para o Egito, do Egito para o Brasil. Eu fiz essa programação. O que aconteceu? Durante todo esse planejamento da minha viagem, eu vi que naquele momento não era acessível eu passar pela Grécia. Eu ia gastar um dinheiro a mais, ia ficar muito mais caro do que eu havia planejado. E o que eu fiz? Eu simplesmente tirei a Grécia do roteiro. E eu ia tirar também a França. Então, se você tem alternativas, se você tem países alternativos para você escolher durante o seu roteiro para que ele fique melhor para ti e que ele fique também mais barato, mais econômico para você, é melhor já você fazer um plano A, um plano B, e ainda falo pra você, hein? Eu faço um plano C. E aí, dependendo de como, como é que fala aquele ditado? Do andar da carruagem, aí eu vejo, não, vou decidir, é esse país que eu vou, entendeu?
Isso é muito importante para vocês. E a quinta dica, a última dica, mas não menos importante. Eu fiz isso esse ano. Em 2023, eu segui essa quinta dica. E eu vou falar para vocês, não me arrependo nem um pouquinho. Cruzeiros. Eu havia feito um cruzeiro no Rio Nilo, mas um cruzeiro marítimo eu ainda não havia feito. E teve uns problemas que eu tive que fazer umas mudanças, tive que mudar um pouco a minha vida, sair de uma cidade para mudar para outra, enfim, eu estava no meio de um planejamento para ir para a Ásia. Eu ia começar ali pela Indonésia, já tinha feito um planejamento que da Indonésia ia subir um pouquinho ali, chegar em Singapura, Malásia, Tailândia, Laos, Camboja, Vietnã, Filipinas. Olha a programação que eu havia feito, tava sensacional a minha programação. Aí, com todo esse problema que aconteceu, lembra que eu falei do plano A, do plano B, do plano C? O meu plano B era fazer a América Central, porque eu me encantei muito pela cultura maia. E aí o meu plano B era fazer a América Central ali, Guatemala, Belize, Nicarágua. Ia sair muito mais barato, né, do que ir para a Ásia. E eu também já tinha uma vontade de conhecer essa região. Mas aconteceu um outro problema. E aí, infelizmente, eu não consegui fazer esse planejamento. E o plano C, Carlos, você tinha plano C? Tinha, lembra que eu falei pra vocês do plano C? O plano C era um cruzeiro. Um cruzeiro onde eu poderia conhecer alguns países que eu ainda não conhecia. O cruzeiro era all inclusive e eu parcelo em 10 vezes aquele valor. Então eu fiz um cruzeiro de 7 dias pelo Caribe, saindo de Miami, retornando a Miami, e conheci 4 países. Jamaica, Ilhas Caimã, Bahamas, ainda passei em Cozumel, no México, e voltei a Miami. Eu paguei alguma coisa a mais por isso, só se eu comprasse alguma coisa no navio. Mas já estava tudo pago. Eu fui lá, parcelei no cartão em 10 vezes, e fui pro cruzeiro. Peguei o avião, desci em Miami, ainda passei o dia em Miami, um dia inteiro em Miami. Tem vídeo no canal sobre esse dia em Miami. Tem vídeo no canal também sobre todo esse cruzeiro. Vou deixar aqui no card para vocês, assiste depois, tá bom? Então eu passei um dia em Miami e fiquei 7 dias navegando sem gastar R$1 a mais. Eu tinha o plano A, não deu certo. Tinha o plano B, também não deu certo. E o plano C deu certo. Eu poderia ter colocado essa dica do cruzeiro nos países alternativos. Eu poderia falar, olha, dá para conhecer países alternativos fazendo um cruzeiro. Mas não, eu quis deixar uma dica só pro cruzeiro, porque eu fiz e não me arrependi. Eu fiz pela MSC, o MSC Seascape, um navio fantástico, novo. Como eu disse, tem vídeo no canal, depois vocês dão uma olhada lá, que foi maravilhoso. E para você que ficou até o final, eu vou dar uma sexta dica. Eu vou viajar para a Europa, como você acabou de falar. Eu vou comprar dólar todo mês? Não. Se você já tem uma programação para a Europa, você vai fazer a mesma coisa que você faz com dólar com o euro. Você vai comprar euro para viajar para a Europa. Não compensa você comprar dólar já com o pensamento de viajar para a Europa, na minha opinião, sendo que quando chegar lá você vai precisar trocar esse dólar por euro. Aí você vai pagar 2 conversões, né? 2 cotações. Já compra o euro direto. Ah, mas eu estou comprando dólar mensalmente e o meu planejamento, plano A, lembra? Você mesmo falou, Carlos? Calma, pequeno gafanhoto. O meu plano A era viajar para os Estados Unidos, mas aí não deu certo, eu vou viajar para Portugal. Como que eu faço? Aí sim, se você tem um plano B, se o seu plano B mudou a moeda, não tem problema algum. Você vai pegar aquela moeda que você já tinha, que no caso é o dólar. A partir daquele momento que você mudou o seu roteiro, você vai trocar aquele dólar por euro, ou você pode até deixar o dólar ali, guardadinho por enquanto, e a partir daquele momento comprar euro. Não tem problema, compra euro. Quando você for viajar, você leva essas 2 moedas, você gasta o euro que você já trocou, conforme você for precisando, você converte o dólar que você tem em euro. Entende? Você não precisa trocar tudo na hora. Olha essa dica, hein? Olha essa dica bônus que foi só para quem ficou no final, beleza? Gente, não esquece de deixar aquele like, compartilhar, me seguir no canal para fortalecer e espero que vocês gostem, beleza? Valeu, até a próxima! Meus amigos, terminou.